Pessoal, nós vamos começar aqui a nossa aula da 12ª semana de estudos remotos supervisionados. Nessa semana nós vamos falar sobre triângulos e quadriláteros. Na verdade, a gente vai começar o capítulo 4 do seu livro, que trata sobre esse assunto, triângulos e quadriláteros. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre triângulos. Vamos falar sobre esse tema chamado triângulos congruentes. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho dessa palavra, congruente, porque não é uma palavra que você usa com frequência, né, no seu dia a dia. Congruente significa aquilo que tem a mesma medida. Então, duas coisas, dois objetos, duas geometrias congruentes são geometrias que têm a mesma medida, tá? Quando a gente fala especificamente de triângulos, olha aí na tela aí, olha, quando você está falando de triângulos congruentes, então nós estamos falando de triângulos que tenham as mesmas medidas. Que medidas são essas? Nós vamos falar especificamente de 6 medidas, 3 lados e 3 ângulos. Queria que vocês observassem uma coisa aqui, olha, quando eu quero dizer que dois triângulos são congruentes, sem ter que especificar as medidas que eles têm, né, quanto que mede especificamente cada lado, quanto que mede especificamente cada ângulo, eu uso símbolos para essas medidas. Esses símbolos que estão sendo usados aqui, olha, e é muito comum serem usados nos exemplos, nos exercícios, são esses tracinhos, tá? Ou alguma coisa, algum risquinho, alguma referência, alguma marca naquela medida, que quando você olha para aquela mesma marca no outro triângulo, você compara e fala, esses dois lados têm as mesmas marcas. Por exemplo, do que eu estou falando? Estou falando, olha, que esse lado AB, aqui no triângulo azul, tem essa marca aqui de um tracinho. O lado PQ do triângulo roxo aqui, tem também essa marca de um tracinho. Isso é para dizer, sem usar números, que esses dois lados têm a mesma medida, que esses dois segmentos têm a mesma medida. Isso vai acontecer nos outros ali então. Também os ângulos, olha, os ângulos têm as marcas de tracinhos ali para dizer que são iguais, sem ter que especificar qual é o número dele. Só dizendo, olha, são iguais, mas sem dizer qual o número que são, qual o número que é cada um deles. Duas frases importantes, uma é a recíproca, quer dizer, é o contrário da outra. Então a primeira frase, que é uma definição, que é a seguinte: a congruência, né, essa igualdade entre as medidas dos 6 elementos de dois triângulos, 3 lados e 3 ângulos, determina a congruência dos dois triângulos. Então, se eu conseguir provar, se eu conseguir verificar que esses 6 elementos do triângulo 1, por exemplo, esse aqui, são iguais aos 6 elementos do triângulo 2, então eu estou dizendo que esses dois triângulos são iguais. Então, eles são iguais e ponto final. Tá? Iguais em termos de medidas, por isso que a gente chama de congruentes. Tá? E o contrário dessa afirmação seria a congruência de dois triângulos. Se eu já falasse, olha, eu tenho desenhado aqui nessa folha 2 triângulos que são congruentes, isso quer dizer com certeza absoluta que aqueles 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos, deles são de mesma medida, são iguais. Repare uma coisa, eu estou falando aqui congruentes e talvez você esteja pensando assim, por que você não fala logo iguais? Porque tem uma pequena diferença entre usar a palavra congruente e usar a palavra igual. Tá? Na matemática, quando a gente fala igual, tem que ser realmente igual em tudo, não pode mudar nada, nem a posição. Tá? E aqui nesse caso, eu só quero dizer que as medidas são iguais, mas as posições podem ser diferentes. O desenho pode estar um virado para a direita, outro virado para a esquerda, um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Tá? Então, nesse sentido é que eles não são iguais. Eu faço uma seguinte comparação. 2 apartamentos no mesmo prédio. Imagina que eles tenham exatamente a mesma planta, o mesmo desenho. Exatamente o mesmo desenho. Eles estão novos, vão ser vendidos. Tá? Entretanto, pessoal, pode ser que eles não sejam considerados iguais, por quê? Porque no apartamento 501, quando você abre a janela da sala, você olha e vê o mar. No apartamento 503, quando você abre a janela da sala, você vê um prédio na sua frente. Isso vai fazer com que talvez o preço desses apartamentos sejam totalmente diferentes, né? Podem até estar no mesmo andar, eles têm o mesmo desenho, tudo que tem dentro deles é igual, mas só pelo fato de eles estarem virados um para o mar e o outro de costas para o mar, o preço deles vai ser bem diferente. Então é nesse sentido que nós não podemos afirmar que eles não são iguais, eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas, tá? Tudo do mesmo tamanho.
né? Os lados, os quartos, a sala, a copa, a cozinha, tudo é do mesmo tamanho, tudo com os mesmos ângulos, mas eu não posso falar que eles são iguais, porque enquanto um está virado de frente para o mar, o outro está de costas para o mar, está de frente para uma vista que não é tão legal, e isso faria com que os preços ficassem bem diferentes. Um, por exemplo, tem sol da manhã, o outro nem bate sol, enfim, né? Todas essas coisas influenciam, por exemplo, no preço de um apartamento do mesmo prédio, que tem a mesma planta, o mesmo desenho. Olha só, vou dar aqui um exemplo. Os triângulos ABC e EFG são congruentes, esses que você está vendo aqui nas figuras, tá? O triângulo, aí agora estou usando a linguagem simbólica, dá uma olhadinha aqui, olha. O triângulo ABC, aí olha o símbolo para a palavra congruente, pessoal. Esse símbolo aqui, olha, de um igual com o tio, que às vezes ele é usado como aproximadamente, né? Mas aqui ele vai ser, quando ele for usado assim entre triângulos, ele está dizendo que as medidas do triângulo 1 são iguais às medidas do triângulo 2, ou seja, são congruentes. Determine as medidas indicadas pelas letras C, Z, Y, E, X e W. Então, você tem aí 6 medidas estão perdidas aqui que a gente pode determinar, comparando os dois triângulos. Repara, eles não estão virados para a mesma posição, isso dificulta um pouco a comparação deles. Sabe o que eu posso fazer para me auxiliar nessa comparação? É que se foi feita essa forma de escrever aqui, olha, dizendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EF, quem faz essa forma de escrever tem que tomar o cuidado de colocar nas posições certinhas as letras que são respectivamente proporcionais, as letras que são correspondentes, tá? Por exemplo, significa que o ângulo que está no ponto A é o ângulo correspondente do ângulo do ponto E. Significa ainda que o ângulo que está no ponto B é o correspondente do ponto F. E significa ainda que o ângulo que está lá no ponto C é o ângulo correspondente ao ponto G. Então agora eu posso fazer essa análise. Então eu sei que o A é correspondente ao E. Muito bem. Por exemplo, vamos pegar um ângulo conhecido aqui, ó, o ângulo B. O ângulo B é um ângulo conhecido no primeiro triângulo. Ele vale 60 graus. E quem é correspondente ao B é o F. Então você vai lá, procura o ângulo F, que aqui está sendo utilizado o X. Então você pode dizer que X é 60 graus. Tá? Para achar o terceiro ângulo, que é o W aqui, eu não preciso usar a correspondência. Eu posso usar um teorema matemático que diz que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo qualquer sempre dá 180 graus. Então, se eu somar 60, que é aqui o X, com esse 30, que é aqui o ângulo do G, dá 90 graus. O outro ângulo é quanto falta de 90 para chegar a 180. Só falta 90 graus. Então, o W é o ângulo de 90 graus. Então, eu já descobri o valor de X e já descobri o valor de W. Como o ponto E, repara, ó, o ponto E que está aqui, né, ele é um ângulo, nele, né, existe um ângulo. E o ângulo do ponto E é o correspondente, se você olhar aqui pela linha vermelha, ó, correspondente do ângulo do ponto A, então isso quer dizer que o ângulo lá do Z também é 90 graus. O ângulo Z, que é no ponto A, é 90 graus. E o terceiro ângulo, que é o Y, ele é um ângulo que está no ponto C, que corresponde ao mesmo ângulo do ponto G. Então, como o ponto G aqui é 30, o Y aqui também é 30. Também, né, pessoal? É só o que tinha sobrado mesmo. Então, aqui, 30 graus. Então, já descobri o X, o W, o Z e o Y. Agora vem a questão dos lados. Os lados dão um pouquinho mais de trabalho, mas não é muito difícil, não. A dica aqui é a seguinte. Você vai olhar oposto a qual ângulo aquele lado está. Oposto a qual ângulo aquele lado está. Então, por exemplo, aqui nesse triângulo azul, oposto ao ângulo de 30 graus, tem um lado de 2,5. Então, você vai lá no outro triângulo laranja e vê qual é o lado oposto ao 30 graus. Oposto ao 30 graus é o C. Portanto, esse C tem que ser de 2,5. Você não pode se basear, pessoal, isso é um perigo, você não pode se basear pelas aparências. Olhar assim, mas parece que esse ângulo aqui é daquele lá. Por quê, pessoal? Porque o nosso olhar, a nossa visão, ela consegue ter uma noção
assim, de abertura de ângulo até certo limite, mas ela não consegue diferenciar, por exemplo, um ângulo de 35 graus para um ângulo de 37 graus, sabe? Por mais que a gente seja treinado, tenha uma visão já bem experiente, é muito difícil a gente conseguir diferenciar. E a outra coisa é o seguinte, é que às vezes a figura ali ela é só uma mera ilustração, ela não está traduzindo fielmente as medidas reais, é só uma ilustração. Então pode estar desproporcional, é isso que eu quero dizer. Então você não pode confiar na figura, a figura pode te dar as informações que ela escreve, numéricas. Então se ali falar que de B até C é 5 centímetros, então você pode confiar. Entendeu? Mas você não pode, por exemplo, olhar para o segmento de E até G e falar assim, tá, eu acho que está do mesmo tamanho que B até C, porque pela figura aqui parece estar do mesmo tamanho. Aí você já não pode afirmar isso. Mas como a gente sabe que são congruentes, agora a gente vai procurar outra medida aqui. A outra medida que eu sei é a medida aqui de 5 centímetros do triângulo laranja. O triângulo laranja tem 5 centímetros oposto ao ângulo de 90 graus. Tá vendo? O ângulo de 90 graus está lá em cima, aí o oposto, quando eu falo oposto, pessoal, é de frente, olhando para ele. É aquele ângulo que abre para formar esse lado de 5 centímetros. Então o ângulo de 90 graus, ele abre para formar o lado de 5 centímetros no triângulo. Então quer dizer que lá no outro triângulo, que também tem 90 graus, ele também vai formar um lado de 5 centímetros, oposto a ele, que no caso é o valor do E. Então o valor do E aqui é de 5 centímetros. Agora uma coisa importante, muito importante. Reparem o seguinte, está faltando um terceiro elemento do lado, né, nos lados, tanto do triângulo laranja como no triângulo azul. Que está faltando ali o lado de A até C, qual é a medida, vou botar uma interrogação aqui para você identificar, e está faltando a medida do lado EG. Diferente dos ângulos, eu não consigo saber qual é a medida desse lado, está faltando, com uma relação muito simples. Eu consigo saber se, por exemplo, eu utilizar um teorema. Existe um teorema aqui que me permite calcular, mas não é algo tão óbvio e tão direto como a soma dos três ângulos, né, ser 180 graus. Então eu não vou calcular, eu não tenho como dizer aqui quais são essas medidas que estão faltando. Mas tudo bem também, porque aquilo que eu precisava calcular, eu já calculei. Então agora, já identifiquei aqui, deixa eu só fazer a lista aqui, olha. O valor de C nesse triângulo é a medida de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. O valor de Z nesse triângulo, deixa eu ver onde que eu identifiquei aqui, ali em cima são os 90 graus. 90 graus. O valor de Y nesse triângulo é o ângulo de 30 graus. Outra medida aqui é a medida do E. O valor de E é de 5 centímetros. É uma medida de lado, de 5 centímetros. Depois vem o X. O X é de 60 graus. É uma medida de graus. E por último vem o W. Que é 90 graus. Então, graças a essa informação aqui no início, né, dizendo que esses dois triângulos eram congruentes, eu consegui identificar todas essas 6 medidas que estavam faltando pela comparação dos dois triângulos. Tá? Não subestime, não ache que eu consigo fazer isso sem fazer esse tipo de comparação de letra por letra, ponto por ponto. Não subestime, porque, como eu falei, os triângulos podem estar virados, as aberturas dos ângulos podem não ser muito fáceis de distinguir assim, olhando, e pode ser que o desenho não esteja proporcional. Tá? A gente não pode cobrar que os desenhos sempre venham proporcionais. A gente tem que cobrar que as informações sejam suficientes para que a gente consiga dar a resposta. Certo? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente diferencia, como é que a gente define os casos, os tipos de congruência entre os triângulos. Casos de congruência de triângulos. Já vou te adiantar que existem 4 casos de congruências entre dois triângulos. Tem 4 casos que eu consigo identificar que o triângulo 1 é igual ao triângulo 2. Tá? Botei aqui uma brincadeirinha, né? Uma pessoa fazendo uma pergunta, né? Como se fosse um aluno aqui perguntando o seguinte, olha, para saber se dois triângulos são congruentes, sempre vou ter que verificar a congruência
dos 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos, ele já está perguntando, sofrendo, porque falando, poxa, vou ter que fazer 6 comparações. E aí o esperto aqui está dizendo o seguinte, você pode escolher convenientemente, e aqui eu quero destacar essa palavra, convenientemente, porque escolher é fácil, mas tem que escolher convenientemente 3 elementos dos 2 triângulos para verificar se ele está batendo. Se esses 3 elementos do triângulo 1 correspondem aos mesmos 3 elementos do triângulo 2. Tá? Se isso acontecer, então os outros 3 elementos que você nem precisou de comparar já serão congruentes, e isso faz com que os triângulos inteiros sejam congruentes. Mas o segredo está no convenientemente, fazer escolhas corretas de quais elementos que você vai comparar de um triângulo para o outro. Porque se você não fizer as escolhas corretas, pode acontecer um desses 2 exemplos que eu vou te mostrar aqui, ó, embaixo. Nesse primeiro caso aqui, essa bolinha aqui, olha, eu quero comparar esses 2 triângulos aqui. Então eu pego os 3 elementos do triângulo 1. Então, esse primeiro vai ser o triângulo 1. Esse segundo aqui é o triângulo 2. Eu pego 3 elementos desse triângulo 1. E os 3 elementos que eu peguei foram os 3 ângulos. 50 graus, 100 graus e 30 graus. Repara que a soma dele dá 180, perfeito. Tal. E aí eu olho para um outro triângulo que tem exatamente os mesmos 3 ângulos. Os mesmos 3 ângulos. Ou seja, comparei 3 elementos do triângulo 1 com 3 elementos do triângulo 2 e bateram. Tá dando exatamente as mesmas medidas. Porém, essa minha escolha não foi uma escolha que eu posso garantir que esses 2 triângulos sejam iguais. Aliás, neste caso aqui, apesar da figura não ser uma fonte fiel de informações, mas você consegue perceber que é possível ter 2 triângulos bem diferentes um do outro, bem diferentes, o tamanho deles bem diferentes, mas que tenham os mesmos ângulos. Que é esse caso aqui, olha. Um triângulo é grande, outro triângulo é pequeno. Se um é grande e outro é pequeno, os lados não são do mesmo tamanho. Mesmo assim, eles têm os mesmos ângulos. Então, significa que 3 ângulos, você escolher 3 ângulos, não garante a congruência dos triângulos. Então, não é... se eu escolher os 3 ângulos aqui e olhar para o outro triângulo e também tiver os mesmos 3 ângulos, isso garante o quê? Não garante a congruência. Não dá para dizer que os 2 triângulos são iguais, tem a mesma medida. Outro caso que também não vai te ajudar a dizer que os triângulos são congruentes. Se por acaso, vamos supor aqui, olha, você tem aqui um dos ângulos e 2 lados. São 3 elementos, não são? Você tem um ângulo, um elemento, e 2 lados, 3 elementos. O outro triângulo você também tem um ângulo e tem 2 lados. E estão batendo, olha, são iguais. Aqui eu tenho um ângulo de 50 e 2 lados que um é 4, outro é 3,5. No triângulo azul, eu tenho um ângulo de 50, um lado de 4 e um lado de 3,5. Porém, pessoal, dá para perceber que esses triângulos são bem diferentes. Eles não têm todo o resto igual, certo? Ou seja, só saber que um dos ângulos e 2 lados são iguais não garante que o resto é igual. Então, eu estou dando aqui para vocês 2 exemplos de situações que você não consegue garantir só com 3 elementos. Mas existem outras situações que você consegue garantir só com 3 elementos. E agora eu vou passar a apresentar para vocês que situações são essas. Tá? Vamos devagar, com calma, com paciência. Se precisar, você pausa. Se precisar, você volta, ou escute de novo. E vai ser muito importante você fazer os exercícios que vocês serão propostos, já estão propostos lá no blog de vocês, no material, no arquivo que eu postei lá para vocês. É importante que você faça aqueles exercícios, tá? Que estão no livro, também no caderno de exercícios, e também os exercícios que eu postei no Forms e que tem o link no material postado para vocês. Então, vamos seguir. Primeiro caso, lembra, são 4 casos, vou falar para vocês aqui sobre o primeiro caso. O que eu quero dizer com o primeiro caso de congruência de triângulos? Quero dizer o seguinte, que se você escolher esses 3 elementos que eu vou falar aqui, do triângulo 1, e procurar esses mesmos 3 elementos no triângulo 2 e verificar que são iguais, pode parar de procurar as outras coisas, já pode garantir que os 2 triângulos são semelhantes. Basta que esses 3 elementos do triângulo 1 sejam correspondentes a esses mesmos 3 elementos do triângulo 2. Então, primeiro caso,
É o caso que a gente usa a sigla LAL. LAL, tá? Que está escrito aqui. Essa sigla aqui. Por que essa sigla? Porque é lado, ângulo, lado. Observa que tem uma ordem. Lado, ângulo e depois lado. Por quê? Porque esse ângulo aqui tem que estar no meio desses dois lados conhecidos. Em outras palavras, é assim, olha. Você tem que conhecer dois lados de um triângulo e o ângulo que fica entre esses dois lados. O ângulo que forma esses dois lados. Tá? Ou que está sendo formado, né, por esses dois lados. Tá certo? Então, a frase, né, a definição diz o seguinte: dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo compreendido quer dizer, né, tá ali no meio, entre eles, respectivamente, congruentes. Congruentes quer dizer mesma medida. Então, vamos supor, esse triângulo da esquerda, triângulo ABC, tem um lado de um tracinho aqui, que é uma medida, só que eu não quero dizer exatamente qual que é agora. Tem uma outra medida conhecida, que é a medida de dois tracinhos, e tem um ângulo conhecido, que é o ângulo de um tracinho. Beleza? O outro triângulo também tem a medida de um tracinho para um lado, também tem a medida de dois tracinhos para o outro, e também, entre esses mesmos lados, existe o ângulo de um tracinho. Ou seja, eu posso garantir que o resto do triângulo, mesmo sem conhecer o resto do triângulo, vai ser igual. Eu posso então dizer o seguinte, ó, posso garantir que aqui existe um ângulo, que eu vou botar dois tracinhos aqui, e que com certeza absoluta é exatamente igual a esse ângulo aqui. Aqui embaixo existe um terceiro ângulo, que com certeza absoluta vai ser igual a esse terceiro ângulo aqui. Outra coisa que eu posso garantir é que aqui do lado direito existe um terceiro lado que com certeza absoluta vai ser igual a esse terceiro lado aqui. Eu posso garantir tudo isso que eu risquei de vermelho aqui depois de ter observado aquilo que eu circulei de laranja. Se aquilo que eu circulei de laranja eu garantir, olha, esses três aqui, a questão me falou que são iguais. Então, neste caso, se eu tiver um lado, um ângulo entre os dois lados e o outro lado iguais, ou seja, com a mesma medida, né, congruentes, você pode garantir que o restante do triângulo vai ser igual. Não tem como ser diferente mais. Tá? Então, esse é o primeiro caso em que você consegue garantir a congruência de dois triângulos só com três medidas, só com três valores. Beleza? Primeiro caso. Vamos ver o segundo caso. Segundo caso, a sigla é LLL, lado, lado, lado. Repara, pessoal, que lá no exemplo negativo que eu dei, né, quando eu tinha ângulo, ângulo e ângulo, eu tinha os três ângulos de um triângulo e os três ângulos do outro, isso não garantia eles serem iguais. Mas quando eu tenho três lados de um triângulo iguais aos três lados do outro triângulo, isso garante. Então esse é um critério muito simples. Se você não conhecer os ângulos do triângulo, não conhecer, por exemplo, se eu falasse assim, olha, desse uma atividade para todos vocês, da turma de vocês, todos, né? 20 alunos, 30 alunos, 25 alunos, não importa. E aí eu falo assim, ó, a atividade vai ser a seguinte, cada um vai pegar uma folha de papel e eu quero que vocês desenhem nessa folha de papel com régua muito bem definido, muito bem preciso, um triângulo, e as medidas desse triângulo serão, vou escolher aqui, tá, 3 medidas aleatoriamente, 12 centímetros, um dos lados, 8 centímetros, outro lado, e 15 centímetros, 15 centímetros outro lado. Se todo mundo, todos os alunos, cumprirem essa tarefa, conseguirem construir um triângulo com um dos lados 12, o outro 8, o outro 15, os triângulos de todos vocês serão congruentes. Mesmo sem você ter se preocupado com o ângulo. Eu posso garantir que esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui, ele é o oposto do lado menor, né? Ele é o oposto do lado menor. Ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, ó. Porque esse aqui também é o oposto do lado menor, que também está com um risquinho de 2 aqui, ó, está com a marquinha de 2. Com certeza, esse lado será 8. Com certeza, esse lado será 15. Com certeza, esse lado será 12. Os ângulos eu não sei quais serão, mas eu sei que serão iguais.
eu tenho certeza absoluta que esse ângulo aqui será igual a esse ângulo aqui. Aquele ângulo que é oposto ao 12 aqui, olha, esse ângulo que é oposto ao 12, tá vendo que ele está de frente para o 12, vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, que é oposto ao 12. E aquele ângulo que está oposto ao 15 vai ser exatamente igual a esse ângulo que está oposto ao 15 aqui também. Certo? Então esse é o nosso segundo caso de congruência. Você pode garantir a congruência dos dois triângulos sem conhecer nenhum ângulo, só conhecendo os três lados de um triângulo e os três lados do outro. Se bater os três lados do triângulo 1 são iguais aos três lados do triângulo 2, você pode garantir que os três ângulos do triângulo 1 também serão iguais aos três ângulos do triângulo 2, mesmo sem você ter se preocupado com o ângulo. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é o caso ALA. ALA. Ângulo, lado e ângulo. Dessa vez, você tem que conhecer dois ângulos e um lado que fica entre esses ângulos. Por isso tem que ter essa ordem, né? Ângulo, lado e ângulo. Repara na figura. Ó, eu conheço esse ângulo aqui, que está com um tracinho. Também conheço esse ângulo aqui. E eu tenho que conhecer um lado, mas não é um lado qualquer. Eu tenho que conhecer o lado que fica ligando esses dois ângulos, que está entre esses dois ângulos, que no caso é esse aqui, ó. Se eu conhecer essas três medidas e o outro triângulo também tiver essas mesmas três medidas, nessa mesma posição, no sentido de que, mesmo que ele esteja invertido, de cabeça para baixo e tal, mas que tenha os mesmos dois ângulos e o mesmo lado ligando esses dois ângulos, que é o que está acontecendo aqui, olha, tem os mesmos dois ângulos. Eu não sei o valor dos ângulos, mas como o símbolo é o mesmo, ó, um tracinho e dois tracinhos, e o lado aqui é o mesmo símbolo, eu posso garantir que esse triângulo ABC é congruente, tem as mesmas medidas que o triângulo EFG. Então esse é o caso ALA, tá? Também posso garantir. Quarto e último caso é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, tem que ter um lado, um ângulo colado nesse lado, e o ângulo oposto a esse lado, tá? Então, esse é um pouquinho mais complicadinho de associar, né? Mas eu vou explicar aqui no desenho, na figura. Você tem que conhecer, primeiramente, um lado conhecido aqui. Um ângulo que está colado, que a gente chama de adjacente, está colado nesse lado. Então, tem aqui, ó, um ângulo que está colado nesse lado. E você também tem que conhecer o ângulo oposto a esse lado, ó. Isso que é o ângulo oposto, fica de frente para ele. No outro triângulo, repara que a posição mudou completamente aqui, olha. Eu conheço um lado, eu tenho um ângulo colado nesse lado, que é exatamente igual ao ângulo que estava colado aqui, e o ângulo oposto a ele. O ângulo oposto a ele, que é o ângulo aqui de dois tracinhos. Beleza? Se isso acontecer, eu posso garantir que esses dois triângulos aqui são congruentes, né? Que são as medidas iguais. Medidas de três ângulos iguais, três lados iguais. São medidas congruentes. Pronto, é isso então que é o conceito, são os conteúdos que envolvem a questão das medidas dos ângulos serem ou não congruentes. Vou mostrar aqui para vocês agora, só para finalizar, exemplos de como que eu posso garantir ou não a congruência de dois triângulos, tá? Então, primeiro caso aqui, olha, podemos garantir a congruência desses dois triângulos? Se nós pudermos garantir, você tem que dizer qual dos 4 casos que eu mostrei anteriormente garante essa congruência. Queria que você pausasse, pensasse e depois você despausasse para ver se confere com aquilo que você pensou, tá? Vamos lá então. Olha só, primeiro vamos ver o que eu conheço aqui nesse triângulo ABC. Eu conheço ângulo, lado e o outro ângulo. Ângulo, lado e outro ângulo. No outro triângulo que eu tenho aqui, que é o triângulo MNO, eu conheço o ângulo, que é igual, ó, esse mesmo ângulo aqui está sendo usado aqui. O outro ângulo também é igual, repara bem, o outro ângulo também é igual. E o lado que está ligando os outros ângulos é o mesmo. Esse é o caso ângulo, lado, ângulo.
Então, esse é um dos casos que eu posso garantir. Quando o caso de congruência, a coincidência entre os triângulos for essa, de um ângulo, o lado do meio e o outro ângulo, eu posso garantir que eles são congruentes. Então, na minha resposta, se eu fosse justificar aqui, eu diria, em primeiro lugar, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNO. Baseando em qual caso? Baseado no caso ALA, né? No caso, você pode botar com a sigla, tá? No caso ALA, ângulo, lado, ângulo de congruência, tá? Então, são 4 casos, um deles é esse aqui. Então, se você conseguir justificar falando qual dos casos que é, né, você pode, então, já estar garantindo aqui a sua congruência. Você garantiu a congruência e já garantiu a justificativa da congruência, dizendo qual dos casos de congruência é que está sendo utilizado para certificar de que eles realmente são congruentes. Tá bom? Último caso aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora eu tenho números, né? Tem um triângulo FGH e outro triângulo que é o triângulo MNL. Tá? A ordem eu ainda não sei qual que é a ordem, se é o M, N, depois o L, ou se é o L, M, N, comparado com o primeiro. Para isso, pessoal, tem que procurar os elementos conhecidos. Então, olha bem. O que eu conheço aqui? Eu conheço um lado, um ângulo colado a esse lado e conheço o ângulo oposto a esse lado. Existe um caso... Agora vai. Existe um caso de congruência para isso, né? O caso lado, ângulo, ângulo oposto. Mas ele só vai ser congruente se no outro triângulo aquilo que eu conheço tiver exatamente as mesmas medidas, na mesma posição, no sentido de, vamos ver, por exemplo, tem um lado que é igual, que é o 3, beleza. Tem um ângulo que é igual, que é o 70, então lado, ângulo, beleza. Agora, o ângulo oposto aqui, o ângulo oposto não é 50. Mas será que não é mesmo? Não, posso até fazer a conta. Por exemplo, 70 mais 50 aqui vai dar 120, certo? 120 para chegar a 180 falta 60. Esse ângulo aqui é 60. Mas ele devia ser 50 para ser o ângulo oposto ao 3 centímetros. Então eu posso garantir que esses dois triângulos não são congruentes, certo? Eles não são congruentes porque, se eles fossem congruentes, eles teriam que ter esse caso, né, lado, ângulo, ângulo oposto, teria que ser verificado, ele teria que funcionar, e não funcionou, beleza? Então, nesse caso aqui, eles não são congruentes. Tá bom? Vou finalizar por aqui. Espero que você aproveite essa aula, assista novamente, faça suas anotações no seu caderno, que é muito importante você fazer os seus registros no seu caderno, desenha lá, faz suas anotações, faz suas observações. Se tiver dúvida, escreve para mim, tira suas dúvidas, manda por e-mail, né? E também faça os exercícios do livro, beleza? A gente se fala nos nossos encontros online, pessoal. Tchau para vocês.